Fala galera, começando mais um programa Tempo de Qualidade, sejam muito bem-vindos a mais um super programa, a mais um super convidado, a mais um super tema. Vamos juntos neste super canal que gera aí conteúdos super interessantes. E ó, você já viu que eu tô diferente hoje. Hoje eu tô muito bem vestido. E, inclusive, eu achei que combinou comigo, hein? Estamos aqui numa super academia de jiu-jitsu aqui em Novo Hamburgo. E estamos diante de um campeão que tem uma história linda de superação, de vitória. Sim, vamos conversar com ele, o Bob Pai. Seja muito bem-vindo ao Tempo de Qualidade, irmão. Prazer, irmão. Recebendo na nossa casa aí. Quero agradecer por me receber, cafezinho maravilhoso, por me vestir muito bem. Não, combinou, hein? É. Gostei demais. Não te conhecesse, eu ia dizer que era um atleta de jiu-jitsu. A gente engana, né? A comunicação, ela tem isso, nós enganar as pessoas ali. Eu engano que eu me comunico bem, né? Mas enfim, a gente está aqui porque a gente ama fazer isso. E eu estou diante de um grande homem porque tem uma história linda e eu quero muito que você conheça. Então fica com a gente, já se inscreva no canal Tempo de Qualidade, já deixa o teu like e, é claro, compartilhe esse programa. Porque neste programa vamos inspirar pessoas. Porque eu me inspirei na história do Bob Pai. Bob Pai, apresente-se pra gente, por favor. Você que está há 10 anos no jiu-jitsu, 6 anos é professor, mas antes tu não era professor, não lutava, né? Não, vamos lá. Há 10 anos atrás, então, eu era o Joel. Ser humano comum, né? Como todo mundo aí, tinha uma rotina, né? Muito parecida com a de todos, né? De casa, trabalho, casa. E há 10 anos atrás, então, foi me apresentado o jiu-jitsu. E veio para mudar minha vida, né? E hoje eu sou o Bob Pai, né? Mais conhecido pela galera da academia como Bobzão, né? Mas por que Bobzão? Não é porque eu sou tão grande assim, na verdade eu sou um cara de estatura normal, né? Mas como existe o Bobzinho, né? O Bob Filho, então ficou o Bobzão e o Bobzinho, né? Mas aí a galera conhece nas competições e nos eventos como o Joel Bob Pai e Guilherme Bob Filho. E a academia aqui é o Bobzão e o Bobzinho. Que legal. Como que a gente se apresenta pra galera. Que legal. Então, há 10 anos atrás, tu eras um profissional, tu eras aí um grande empresário que ganhava muito bem, mas tu abandonou tudo isso para hoje estar aqui numa academia, lutando com teu filho, ensinando as pessoas a praticar esse esporte que é tão honroso. Queria que tu contasse resumidamente dessa história. Por que tu foi parar aqui? Por que tu abandonou tudo para estar hoje aqui nos tatames? Bom, há 12 anos atrás, né, eu cheguei em Novo Hamburgo, né? Faz 12 anos que eu estou na cidade. E eu vim em Novo Hamburgo para coordenar aí uma grande empresa, né? Uma empresa bem renomada de Novo Hamburgo. Então, a minha função sempre foi coordenar a empresa, né? E a minha função dentro do setor moveleiro é a especialização na área de tinta. Mas já faz mais de 20 anos, né? Já fazia mais de 20 anos que eu coordenava, comecei a coordenar muito cedo. Mas eu me lembro bem assim, ó, que dos 28 anos aos 33 anos, quando eu comecei no jiu-jitsu, eu perdi muita qualidade de vida mesmo. E quando a gente fala em perder qualidade de vida, a gente sempre vem em mente a questão de saúde, né? Mas eu estava perdendo muita qualidade de vida mental. E Uau. Foi aonde eu tive um grande baque, assim, e isso começou a me incomodar muito, e aí eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa para mudar a minha história, né? Dos 28 anos aos 32 anos, eu saí de um peso de 90 quilos para 120 quilos, né? Porque eu vinha me alimentando muito mal, me cuidando muito mal, porque quando tu coordena a empresa, tu coordena grandes equipes, tu não tem uma válvula de escape. A tua válvula de escape é chegar na sexta-feira, ou às vezes no sábado à tarde, e fazer o que a maioria faz, né? Sair para comer, o lazer, na maioria das vezes o lazer é comida e bebida, né? É o que te dá a ideia de felicidade. Porém, na segunda-feira tá tudo normal, né? E quando tu fala do instinto família, que é uma coisa que hoje eu bato muito forte, que é essa questão de unir famílias e unir pais e filhos, por muitas vezes tu tá num ambiente que se julga-se agradável e feliz, mas tu tá ali só de corpo. Né? Tu não tá de alma e tu não tá de coração, né? Tu tá sempre vivendo em prol do teu trabalho ou de alguma coisa, em prol de alguém. Eu sempre falo que alguém que as pessoas, né, em especial, todas as funções elas têm a sua importância, mas quem coordena equipes, quem trabalha com pessoas, tu tá sempre vivendo em prol de alguém ou de alguma coisa, tu nunca tá vivendo para ti mesmo.
É verdade. Né? E tu vai perdendo muita qualidade de vida com isso. Por quê? Porque tu passa a ser uma esponja, né? Isso te suga demais, né? Exige muito e tu fica com pouco tempo de se cuidar. Muito pouco tempo. E tu vai perdendo a tua identidade, né? Uau. E aos 33 anos, eu já me julgava um cara velho. Olha que loucura. Hoje eu tenho alunos aqui na minha academia hoje com 65 anos que se acham extremamente jovens, ou seja, com o dobro da idade, que eu já me achava muito velho. Mas tem um sentido nisso, né? Com 120 quilos, tu já não usa mais a roupa que tu gosta, tu usa o que serve pra ti. Tu tem hábitos ruins que te deixam extremamente cansado, fadigado, então tu se acha velho. Pô, passei dos 30, já sou tiozão, já sou velho, né? E quando eu comecei a entender que a vida não era desse jeito e que eu podia escrever minha história de uma maneira diferente, eu corri atrás. Mas isso teve um gatilho, né, Misa? Isso teve um gatilho. Qual que foi o gatilho? O gatilho foi que eu sempre me julguei um bom pai, né? Sempre fui um pai muito carinhoso, até porque eu quis ter o meu filho muito cedo, né? Com 17 anos aí eu já queria ser pai, porque eu tinha em mente ter um filho que fosse o meu amigo, né? E não um filho que me chamasse de senhor a vida toda, porque as pessoas da minha geração, elas se identificam assim, ó, que ter carinho de pai na minha geração era aquele pai que não deixava faltar nada em casa, mas não propriamente o colo, a amizade, a boa conversa, o diálogo, isso não existia. Todas as pessoas da minha geração para trás entendem muito bem isso. E quantos estão assistindo a gente que tem esse conceito? Isso. Eu sou um bom pai por quê? Porque não falta comida, porque não falta o presente no Natal, no aniversário, porque não faltam as viagens, mas cada vez mais os filhos estão exigindo outra coisa. Isso. O essencial, que é o tempo, né? O tempo do pai. É isso aí. E por vezes a gente está se perdendo. Eu falo hoje para os meus alunos, quando eles me trazem relatos assim de não terem mais um contato com os filhos e eles acham que os filhos estão se perdendo. Não, eu acho que é os pais que estão se perdendo. Eu tenho uma certeza disso. Por que os pais estão se perdendo nisso? Porque os pais hoje, eles têm uma necessidade incrível de suprir o que eles não tiveram. Eu passei por isso. Tipo assim, ó, pai, eu não tive isso na minha infância, eu vou dar ao meu filho, eu não pude ter isso, eu vou dar ao meu filho. Então tu tá sempre correndo em prol de dar ao teu filho o que tu não teve na tua infância. Então quando eu fui crescendo profissionalmente e financeiramente as coisas foram melhorando, pra mim eu tava realizado. Eu disse, caramba, meu, eu olhei um dia pra minha esposa e disse, cara, eu sou muito feliz. Sabe por que eu sou feliz? Porque eu consigo hoje dar tudo pro meu filho. Tinha um bom emprego, um bom salário. Eu tenho um bom emprego, eu passo no shopping, a loja que o meu filho quer entrar, eu consigo. Cara, o eletrônico que ele me pedia, eu consigo. Então era tudo assim. Porém, quando ele é criança, isso é muito criança, que eu digo assim, ó, dos 2, né? Dos 2 aos 9 ou 10 anos, isso é tranquilo. Mas quando ele estava na transição dos 11 para 12 anos, aí é que começa a grande... pré-adolescência. É aí que tu começa a entender que já não é mais assim, né? Então, eu me lembro de que um dia eu cheguei em casa e abri a porta do quarto do meu filho, né? E ele estava comendo uma bacia de bolacha recheada ali, né? Uma tigelinha de bolacha recheada, tomando o seu copo de Nescau na frente do videogame, o que julguei eu naquele momento que era o cenário perfeito para uma criança, né? Tá ótimo, perfeito. E aí eu cumprimentei ele, disse, daí meu filho, tudo bem, tudo certo contigo? E ele, não, tá tudo certo, né? Óbvio, não tem nada, tá errado, né? E quando eu fechei a porta do quarto, então daí minha esposa me chamou a atenção que não tava nada certo. Uau. Que não tinha nada certo ali. Mãe que vê além. Ela disse, não tem nada certo. Aí ela olhou pra mim no fundo do meu olho com uma expressão séria, das poucas vezes que eu vi a minha esposa com a expressão séria, e perguntou pra mim se aquilo ia continuar, se eu ia continuar daquele jeito, né? Porque não tinha nada certo ali, né? Porque já fazia algum tempo já que eu não tinha mais diálogo com meu filho. Era só presenteá-lo, mas o diálogo ele não existia. E por vezes eu, na hora, fiz uma reflexão rápida ali e disse pra ela, pô, mas tu tá me cobrando do quê? Né? Pô, eu trabalho o dia inteiro, trabalho com pessoas, eu saio muito cedo e sempre chego muito tarde. Quando eu sento do lado dele ali para conversar com ele, na maioria das vezes ele fala de game, que é um assunto que eu não domino. Eu disse, eu acabo pegando no sono e dormindo do lado dele. Então, eu não consigo dialogar com ele. Por mais que eu queira, eu não consigo. Não é um assunto que nos conecta. E observação, tu tinha tempo com ele. Eu tinha tempo, mas não era um tempo de qualidade. Não era um tempo de qualidade.
E aí ela falou que eu precisava dar um jeito. Aí ela me perguntou na ocasião se eu já percebia que ele vinha chegando triste do colégio, tristinho, né? E eu disse não, porque eu nunca estou em casa no horário que ele chega do colégio. E ela, pois é, ele já vem chegando tristinho, porque ele começou a ganhar muito peso, os coleguinhas já não chamavam ele para jogar bola, as brincadeiras de corrida ele já não era mais convidado, enfim, já estava entrando naquela fase do bullying. E isso não é bom para ninguém, né? Nem para criança e nem para adulto. Bullying é cruel, né? Bullying é cruel. E aí ela disse, então, qual seria a minha decisão? Ficar trocando meu filho de todas as escolas da qual ele não se sentisse bem, ou seria muito mais fácil nós mudar os nossos hábitos? Olha só, que confronto, hein? E aquilo, claro, aí o clima já não ficou legal, chegou a noite, a gente foi dormir, no outro dia eu fui trabalhar, fiquei pensando sobre tudo aquilo, mas não entendendo o que fazer. Porque o que você vai fazer com uma criança de 11 para 12 anos que está em desenvolvimento? E no final de semana, quando eu fui a Caxias do Sul, que é a minha cidade, né, da onde eu vim, e o meu irmão já treinava jiu-jitsu, e eu relatei a ele então numa conversa, né, no nosso chimarrão, né, e aí eu disse para ele qual seria a sugestão dele então, né, eu disse, porque não tem aonde eu integrar uma criança de 12 anos, daí ele foi onde ele disse, cara, coloca ele fazer jiu-jitsu. E imediatamente eu disse que não. Eu disse que não porque assim, ó, antes do jiu-jitsu eu era um ser humano muito preconceituoso, de muita coisa, né? E nada me fazia acreditar que um esporte onde eu via dois indivíduos se agarrando ali pudesse dar algum resultado, né? Pra mim, quantos não tem esse mesmo pra sentimento? Pra mim não fazia sentido nenhum, dois caras se agarrando, aquilo não, sabe, não tinha um sentido pra mim, né? Uma luta inválida, aquilo não servia pra nada, né? Eu disse pra ele, não, meu filho não vai fazer isso, não. Muito agarramento. Preconceito que muitos têm. Muitos têm com jiu-jitsu e qualquer tipo de luta, de esporte. Se luta pra homem, macho, é soco na cara, é chute, é pancadaria, até porque eu fiz karatê dos 14 aos 19 anos, então eu tinha essa crença de que a luta em pé era a luta decisiva pra tudo. E aí ali ele pediu se eu autorizava, então ele montar um tatame na garagem da casa dele, já praticava jiu-jitsu, e ensinar algumas técnicas pro meu filho. E aí ele foi lá e montou, e eu vi o brilho no olhar dele na hora que ele começou a ensinar as primeiras técnicas. Olha que legal, pro meu filho. A persistência do teu irmão, do tio dele. Não, deixa que eu monto aqui para vocês verem como é um bom esporte. Que bacana. Aí ele deu ali uns 10 ou 15 minutos de técnicas pro meu filho, e eu olhando de fora, chamei então que ele saísse para fora da garagem para mim conversar com ele, e aí eu disse para ele, não, definitivamente não, eu não quero isso pro meu filho. Menino tem 11 para 12 anos, é muito contato, não gostei. E aí ele disse, cara, eu te confesso que eu tô triste, porque eu sempre te vi, eu sou o irmão mais velho, né, 11 anos mais velho que ele, cara, sempre te vi como uma referência, mas pela primeira vez tu me deixou triste, não esperava essa atitude de ti. E aí o clima já não ficou legal, já era domingo à tarde, já peguei meu carro e vim embora. Raramente ele vem me visitar, porque as atribuições dele são muitas também, né, ele trabalha, treina, muito puxado, mas sim, ele no outro final de semana ele veio para Novo Hamburgo. Ele não aceitou, não aceitou. E trouxe 2 kimonos de adulto. Daí. Cara, Deus estava usando ele. E trouxe 2 kimonos de adulto, linda. Daí chegou na minha casa e disse assim, cara, eu aprendi umas técnicas novas essa semana e eu queria que tu colocasse um kimono para mim te ensinar. Aí levou pro pai e pro filho. E pra mim. Pra ti. Pra mim. Daí disse, pra ele e pra ti, eram os dois, trouxe entendi. 2 kimonos adultos, um pra ele e um pra mim. Entendi. E eu disse assim, cara, vamos fazer o seguinte então, vamos levar essa brincadeira um pouco mais a sério. Eu acredito na luta em pé, ok, e tu acredita na luta de solo. Nós temos um tatame na garagem do prédio, onde o pessoal faz um funcional. Fez um duelo com ele. Ele disse assim, ó, se eu te nocautear num determinado tempo, tu vai fazer o que eu quiser. Mas fazia tempo que tu não praticava o karatê. Fazia tempo. Mas eu me garantia na força. Mas tava assistindo os filmes de Nelson. Não, eu me garantia na força, né? A perna já não ia mais até a cabeça, mas chegava forte na coxa. O soco já não era mais tão rápido, mas se chegasse, derrubava. Não esqueceu, né? Não esqueceu. E aí, então, eu disse pra ele, e se tu me pegar com esse tal de jiu-jitsu aí, daí eu vou fazer esse tal de jiu-jitsu. Né? Olha isso, gente. Descemos pra garagem do prédio, montamos um tatame, e o pau pegou. Aí eu me lembro que eu bati muito nele. Só que numa das pancadas que eu dei no queixo dele, ele tonteou e quando ele foi cair, ele entrou numa queda, que no jiu-jitsu a gente chama de double leg, catou as minhas pernas, e no momento que eu caí, eu virei de 4 apoio pra fugir, né? E na hora que eu fui fugir, ele voou nas minhas costas e entrou um estrangulamento, que chama mata-leão. Aí...
E eu, com todo o meu orgulho, eu disse, eu não vou bater, né? Porque no jiu-jitsu, quando tu tá numa situação de desconforto, tu dá 3 tapinhas e o colega para e tu se dá por vencido, né? E eu disse, não, e apaguei, né? Tu não precisa mais de 30 segundos sendo estrangulado para apagar. Quanto tempo fica apagado, aproximadamente? Depende de 25 da pessoa. a 40 segundos, até porque a gente acorda, a gente dá uma animada rápido, né? Porque não pode passar disso, né? Os 20 segundos ali tem que tentar animar o cara, né? E aí, quando eu acordei, assim, ele nem tentou me reanimar. Ele deixou eu me acordar por conta. E ele disse assim, ó, tu vai fazer jiu-jitsu. Eu fiquei muito furioso. Muito furioso. Né? E não disse nem que sim, nem que não. Fiquei na minha, o clima já não foi o mesmo. Terminou o dia, ele foi pra casa. Mas aí fiquei pensando sobre aquilo na segunda-feira, o dia todo. E aí, sim, na segunda-feira à noite cheguei em casa e fui procurar uma escola de jiu-jitsu. Olha só. Então eu valorizava muito o meu dinheiro, né? E eu nunca me dei por satisfeito em tu chegar num ambiente e simplesmente o pessoal te jogar um plano e te convencer que aquilo é a melhor coisa da tua vida e que vai dar certo. Não é fácil me enrolar nesse sentido. Então foi até que eu encontrei a nossa escola, então não era nesse endereço, estava no outro endereço e tinha um professor lá dando aula. Isso foi a semana toda, chegou na sexta-feira. E quando eu cheguei na borda, não tinha uma recepção, era uma escola. Você foi sozinho ou sem o seu filho? Levei o meu filho. Ah, levou o filho. A semana inteira a gente foi procurando uma escola. O propósito era estar com ele, era... E aí quando eu cheguei na escola, eu apresentei o meu filho, né? Uhum. Aí eu vi a galera num tatame como esse, se espancando, assim, diferente das outras academias que eu fui, que eram bem menos numerosas, né? Com poucos alunos, não, tava bem cheio o tatame. E aí a pose do machão já não era mais tudo aquilo, já dei uma recuada, né? Já reconheceu isso, e já empurrei o meu filho na frente, né? Disse, vai que é tu, né? É pra ti o esporte. Contigo. E aí quando eu cheguei na borda, daí o professor veio me atender muito prontamente, perguntou o que nós queria, qual que era a minha ideia, né? Daí eu disse, cara, eu trouxe meu filho aqui pra treinar. Daí ele disse, meu, que pena, cara, nós não temos criança na escola. Eu disse, mas eu posso ficar dando uma olhada no treino? Daí ele disse, não, pode ficar olhando. E passou-se ali uns 10 minutos e ele voltou. Aí ele disse, cara, mas e tu, não quer fazer jiu-jitsu? Eu disse, não, muito velho para essas coisas. Aí ele olhou pra mim, imagina, totalmente fora de forma, né? E ele disse, velho, cara, eu tô te achando meio preguiçoso. Tu tem? Eu disse, não, eu tenho 33 anos, vou fazer 33 anos. Daí ele disse, Daí, cara, quando ele chamou de preguiçoso, eu disse, pô, o cara nem me conhece, cara. Isso eu pensei, claro, tudo na minha cabeça. Eu disse, o cara nem me conhece, como é que ele me chama de preguiçoso? Ele entra aí, faz uma aula com a turma e tal. Diz ele, cara, vou te fazer uma proposta. Assim, ó, tu entra, faz uma aula, eu deixo o teu filho entrar, eu não vou ensinar ele nada. O que ele aprender, ele tá no lucro, também não vou cobrar a mensalidade dele, deixa ele à vontade, né? E quando a galera estiver em descanso, eles pegam ele para dar uma brincada e se ele gostar, tudo certo, vocês vêm treinar e ele participa da aula. E eu disse, cara, fechou. Tem uma roupa dessas aí? Tem. Me trouxe um kimono, coloquei o kimono. E assim, teve 2 situações que me capturou na primeira aula e não me deixou mais eu parar em 10 anos nem um dia. A gente não parou nem um dia. Quem conhece a nossa história sabe que a gente não parou mais nem um dia de treinar. E eu acho que hoje eu tenho o maior acúmulo de horas aulas que muitos professores faixa preta aí com mais de 15 anos de jiu-jitsu. Foi o olhar do meu filho brilhando, porque assim, eu tinha muito graduado treinando, mas era aquele gordinho com a faixa amarrada toda errada, que era o herói dele. Então ele sabia que naquele momento nada ia dar errado. O herói dele estava ali. Uau, né? Que bonito, que legal. E no final do treino, eu estava exaurido, muito cansado. Então eu estava deitado no chão, exaurido, esperando a alma voltar pro corpo, como a gente diz no jiu-jitsu, né? E eu comecei a rir, que nem doido, assim, né? Abobalhado, assim, dando aquela risada sem sentido, né? Sim. E o professor chegou e me deu um toque com o pé aqui e disse, meu, tu tá bem? Eu disse, não, cara, eu tô eufórico, porque fazia mais de 20 anos que eu não tinha um relaxamento mental tão grande. Uau. Mais de 20 anos, eu não tinha, por quê? Porque cara, todas as atividades que eu ia praticar, de corrida, musculação, eu não conseguia desconectar, porque tudo é muito focado, né? Então eu consigo andar de bicicleta e pensar em outra coisa. Você consegue ir ali fazer uma série de supino, de qualquer treino e pensar em outra coisa.
E o jiu-jitsu não te deixa pensar em outra coisa. Porque tu tem que estar concentrado. Ele é desafio total do começo ao fim. Tu cria uma meta e tu vai ter que bater naquela meta do começo ao fim. Então aquilo te desconecta do mundo. E foi assim que tu entrou para esse esporte. E foi assim que eu entrei nesse esporte. Para resgatar o teu relacionamento de pai e filho. Isso aí. Para resgatar a tua dignidade novamente, a tua saúde mental e também a tua saúde corporal, física, né? A saúde física foi drástico. Que história linda, ó, já peço pra galera mais uma vez se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar, comenta aí, você já conhecia esse esporte, o que você acha desse esporte? Tinha preconceito, tem ainda, quem sabe, né? Preconceito que nem o Bob Pai tinha desse esporte, deixa aí nos comentários e vamos lá. Daí vocês começaram então a praticar o esporte. Isso a jiu-jitsu, você e o Bob Filho. Isso aí. Né? E hoje, e aí sim, foram 10 anos até aqui, né? Até hoje 10 anos. E lembrando a galera que tem um outro fato que é muito importante aí, que as mulheres vão adorar, entendeu? O jiu-jitsu, ele me deu 3 coisas. Ele me deixou um pai melhor, me tornou um pai melhor, um marido disparado melhor, porque eu passei a falar menos e ouvir mais a minha esposa, dar o espaço a ela de ouvir, né? Porque quando tu trabalha com pessoas, e tu trabalha com pessoas, Misael, sabe, tu quer chegar em casa, tu só quer ficar em silêncio. E a galera das indústrias, das empresas, vão se identificar com outro ponto que o jiu-jitsu me deu de brinde. Ele me tornou um coordenador da empresa muito melhor. Então, no período que eu ainda fiquei coordenando a empresa, eu me tornei um coordenador muito melhor. Gente, olha tudo que proporcionou para o Bob Pai o jiu-jitsu, o treinar, o estar com o filho, né? Se preocupar e tempo para todas as coisas. Tempo para trabalho, tempo para estar com a família, tempo para brincar com o filho. Não é? Demais. Tempo para não fazer nada, para descansar, que isso é importante também. Isso é muito importante. E quando tu se torna um ser humano mais planejado, tu começa a perceber que a tua vida ela melhora muito mais, tu não perde nada e tudo fica mais alegre, né? Então vamos lá, nos primeiros 4 anos que nós estava treinando, meu filho ele se desenvolveu com um talento assim fora do comum. Você treinando de domingo a domingo? De domingo a domingo. Para realmente chegar logo à faixa preta. Mas por quê? Porque como de domingo a domingo, Bobzão, não tem sentido. Isso tem sentido. Eu fui um privilegiado, entendeu? Porque eu treinava de segunda a sexta, de segunda a quinta na minha academia. Na sexta-feira eu chegava do trabalho, já pegava o carro, meu filho, e ia para Caxias, porque eu já queria pegar o treino do meu irmão lá na academia dele às 8 horas. E aí eu treinava lá, no sábado nós fazíamos o treino de sábado, que em todas as academias de jiu-jitsu tem o treino de sábado, e no domingo, ainda antes de vir embora, a gente fazia um laboratório para chegar aqui na segunda-feira impressionando a galera. Tomei muita bronca por causa disso, mas deu muito certo. Valeu a pena. Valeu a pena. Então até os primeiros 4 anos foram de domingo a domingo. Então eu pedi uma autorização ao meu professor, que se ele deixasse eu montar uma filial então mais pertinho de casa, que eu saísse da empresa e já estivesse do ladinho de casa, e que eu me comprometeria com ele e vim fazer um treino semanal aqui, né, com a gurizada. E aí eu montei lá um time pequeno, a princípio era só para competidores, peguei um espaço pequeno, só para galera que gostasse mesmo da competição. Na época, te confesso que fui um tanto egoísta, porque eu queria alguém que desse treino pro meu filho, para que ele não perdesse o rendimento, né, e eu também, a gente vinha num rendimento bom, só que não deu muito certo o meu planejamento. No máximo de 3 meses eu tive que abrir as portas porque todo mundo queria treinar com nós. Olha só, que bacana. E o treinar com nós... É uma liderança nata. Tu não te esforçou para ser esse líder que tu és. As pessoas que vão atrás. E o que me chamava mais atenção nessa busca pelas pessoas treinar com nós não era pela qualidade técnica, porque hoje tem muita gente boa na nossa volta aqui com muita qualidade técnica. Mas eram pais querendo para eles aquilo que eles estavam vendo que eu tinha com meu filho, sabe? Uau. A união de pai e filho, aquela coisa de estarem junto o tempo todo. Era um relacionamento de inspiração. Isso. E aí eu fui absorvendo muitos pais e filhos, e muitos filhos que não tinham pais, e muitas meninas que já também não tinham mais pai, e fui me tornando um pai de muita paizão. Gente, né? E aí foi o dia que a minha esposa viu o meu tatame cheio e ela disse assim, viu? Porque como eu citei lá no começo, né? Família de italiano, sempre muito numeroso. Ela disse, tá aí, ó, tu entendeu por que eu só te dei um filho? Olha quantos tu tem agora, né? Então eu tive realmente a grande família que eu queria. Hoje eu tenho a família que eu sempre desejei ter. E assim nasceu a Academia Aliança aqui em Novo Hamburgo? Não, aí a Aliança existia, que foi onde a gente começou a treinar. Aí iniciou a minha marca, né? Bob's Team Jiu-Jitsu, que é de Bob pai, Bob filho, lá no bairro. E a gente foi crescendo e
Quando meu filho estava terminando o segundo grau, em 2018, então eu cheguei a ele e perguntei a ele o que ele queria, né? Qual seria a faculdade que ele queria fazer. Aí ele olhou para mim e disse, papai, o que eu sei e o que eu gosto é lutar, eu não sei outra coisa. E é uma coisa que eu divido muito com os pais hoje, que estão com os filhos nessa transição, né, da escola para a faculdade, que hoje essa geração, eles não têm maturidade para decidir sobre a profissão que vai ser a profissão da vida deles. E por vezes tu acaba fazendo um investimento que desnecessário, porque é muito cedo. E a gente hoje trabalha para ter uma qualidade de vida melhor e estender a nossa vida ao máximo possível. Então não tem por que todo esse desespero do que os nossos filhos têm que começar a formação deles já aos 18, 19 anos. E não necessariamente ser o que eu sou. Claro, com Tem certeza. muitos pais, tu vai ser o que eu sou, só que não é o que ele nasceu para fazer. É uma cultura, né? É uma cultura que a gente traz do passado, né? Que se tu tivesse um filho na família formado, o teu filho era doutor, tu era o cara que se diferenciava da família. Isso já não acontece mais, né? Hoje já ter um diploma de faculdade não é mais sinônimo de sucesso. E Bob, quantos profissionais a gente pega hoje infelizes? Infelizes. Quantos médicos Felizes, que talvez né? deram muito orgulho para os seus pais, mas a gente chega lá e eles tratam mal os pacientes. Por quê? Porque eles estão num lugar, talvez eles queriam treinar um jiu-jitsu. Talvez eles queriam, né, estar aqui nesse esporte, mas estão lá no lugar errado. Eu falo isso com os pais hoje. Cara, deixa o teu filho ser feliz e deixa ele decidir por ele. E não tenta decidir pro teu filho o que tu quer para ele. Ele não vai ser feliz. Ele precisa decidir algo para a vida dele, que vai ser para a vida dele toda. Então tem que ser o que ele gosta. E essa é a maior riqueza. Não é um grande salário, é fazer o que tu ama fazer. Então foi onde o meu filho me dando essa resposta. Então eu disse para minha mulher, cara, eu vou abraçar o sonho do meu filho. Que legal. Aí a minha mulher disse assim, o que te faz acreditar que isso pode dar certo? Eu disse, cara, a gestão. Eu conheço excelentes professores, tanto na área da luta quanto na área de educação física, mas eles gostam de ser professor, de passar o conhecimento e não de se preocupar com a parte da gestão, essa parte burocrática que é chata, que ninguém gosta, né? Eu pensei, como eu tô ficando velho e eu não vou ser lutador a vida toda, assim que o meu filho tiver na sua graduação máxima na faixa preta, eu passo o bastão a ele, ele segue com o time, formando atletas e cuidando da turma toda, e eu vou fazer gestão. E vou continuar sendo um bom professor, não tenho dúvida disso. Eu disse, então a gente vai ter que migrar e fazer outra coisa, também até trocar de cidade, porque as coisas também não estão andando bem nessa área, né? Daí ela disse, não. Se for para nós voltar até aquela vida que nós tínhamos, que nós estava sempre com muito dinheiro no bolso e tu estava sempre ausente, eu prefiro não ter nada no bolso e que tu continue do nosso lado. Olha só. Como é agora. Olha só. Com essa união. E eu acho que os espectadores estão entendendo que a tua esposa, ela é tão gigante como tu nessa história. Com certeza. Cada vez que tu vai falando, vai citando ela, ela foi fundamental. Não, ela foi fundamental o tempo todo. Ela foi fundamental em me despertar, ela foi o gatilho para me acordar, para me, né, para me fazer entender que eu tinha que ser um ser humano diferente, né? Para me tornar o pai que ela tinha desejado pro filho dela, né? Porque a minha mãe é uma mãe incrível, né? E então, assim, ó, sem ela nada disso seria possível. Por quê? Porque ela teve que segurar o rojão. Não foi fácil a transição. Tu tá com um número bem expressivo ali no teu financeiro e aquilo cair para menos da metade. E tu tem que se adaptar àquilo. O menos, já diz, né? Menos já remete inferioridade, já é menos do que tu tem, menos do que tu ganha, menos do que tu pode fazer, então menos não é positivo. Só que o legal de tudo, Bob, é que foi menos muitas coisas, não só menos dinheiro, não só menos estabilidade, mas também menos quilos. Isso. Mas também menos problemas, mas também menos baixo autoestima. Então teve muitos menos e vários desses menos foram ótica, positivos. Isso, nessa ótica aí, Misael, então não é tão negativo assim o menos. Claro. Mas a gente segurou a onda. Mas é difícil. E deu tudo certo, né? 6 anos depois, então, te tornou professor? 6 anos depois me tornei professor. Então, em 2018, eu decidi, então, sair da empresa e viver disso, né? Aluguei uma sala maior lá no bairro onde eu morava. E já com a ideia de começar um time forte, né, uma equipe maior, com mais espaço. E foi onde nós tínhamos um professor aqui na escola que foi convidado para trabalhar em Portugal. E um dos meus professores, que hoje é meu sócio, né, o Luiz Júnior, ele tem outras empresas, é um empresário bem ocupado, né? Então ele sempre foi para ele um hobby, né? E sempre fez isso com coração, com muito gosto, mas ele não tem tempo para isso.
Aí foi quando ele me chamou. Aí foi o momento que tu precisou te decidir para ficar integralmente aqui. Não, eu fecho a minha academia e venho para cá e assumo o CT. E atenção, ele abandonou um grande salário, né, uma vida de estabilidade realmente para viver esse sonho. Isso. O sonho do filho dele, para viver essa história linda que já estava sendo construída. Galera, inscreva-se no canal, hein? Esse conteúdo merece demais a sua inscrição, o seu like, deixa o seu comentário e vamos juntos em tempo de qualidade gerando conteúdos incríveis como esse. Bob pai, eu queria que agora tu falasse o hoje. O Bob pai e o Bob filho, vocês hoje têm... A gente abriu hoje a câmera exatamente para mostrar um pouco das medalhas, dos troféus que vocês adquiriram durante esses anos, que não é um tempo muito longo, né? Não. Imagina, 2018 tu começou integralmente nisso. Isso. Estamos agora, a galera que está assistindo hoje, a gravação está sendo em 2022. Isso. Né? Então é em pouco tempo todas essas conquistas aqui. Fala rapidamente o número de vitórias. Hoje, Bob Filho é o número 1 da categoria, né? Isso, no mundo, na gente. categoria leve, faixa marrom, então ele foi campeão mundial, né? Uma das principais competições do nosso país aí. Uau. Né? Foi disputado em qual país? Isso, foi disputado aqui, né? Aqui no Brasil. Isso, então ele foi campeão, ficou em terceiro lugar no ano passado no brasileiro, pela CBJJE, CBJJ, que é a nossa principal federação, e campeão mundial pela CBJJE. E agora ele está rumo aos Estados Unidos, né? Se tudo der certo, a entrevista do visto, e a gente está torcendo e a gente sabe que vai dar certo, né? Ele só depende disso, passando certo pela entrevista do visto, então. Ele vai disputar o Mundial nos Estados Unidos, né? Em junho. Que e legal, vai dar que orgulho, tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Trazer mais esse título para nossa casa, para o nosso esporte, né? E para o nosso país aí. Mostrar para a comunidade que trabalho e persistência dá certo, sim. Você também tem alguns títulos, né? Eu tenho alguns títulos aí, regionais, gaúchos. O ano passado também, junto com meu filho, disputei um Mundial, né? Fiquei em terceiro lugar. Né? Fiz 2 lutas incríveis, né? Fui desclassificado na terceira luta, o meu desempenho, meu rendimento estava demais, mas talvez esse ano, aqui, o ano que vem, a gente volte lá e busque o que ficou para trás. Vão buscar e vai ter agora, através do tempo de qualidade, muitos outros virão e conta com a gente. Que programa? Cara, que programa, porque feliz, assim, ó, muitos que talvez já ouviram falar do jiu-jitsu, de esportes como esse, criam aquele preconceito. Pô, eu vou ter um marido que luta, né? Isso. E vai chegar violento em casa, eu não vou poder discutir com ele que ele vai querer me bater. A gente acabou de saber de um homem que entrou pro jiu-jitsu e foi um homem mais amoroso com a sua esposa. Não, um ouvinte muito melhor, né? Um ouvinte muito melhor, um homem, né? Talvez, poxa, mas eu trabalho, não vou ter mais tempo. A gente acabou de ouvir um empresário que durante um tempo ele trabalhava e treinava, onde ele foi e rendeu muito mais no trabalho dele através do esporte. Então sim, o jiu-jitsu, ele não te ensina apenas a se defender, mas também a ter aí o equilíbrio mental, né? A ter toda essa estrutura que às vezes em outro lugar tu não tá encontrando. Então fica aí a dica. E como o Bob falou, né? Vem uma aulinha pelo menos. Claro. Uma aulinha e difícil tu sair dela, depois não querer voltar, né? Com certeza. O índice é muito alto das pessoas que voltam e permanecem, se tornam aí alunos aqui da academia do professor, do Bob pai e do Bob filho, que é professor também. Eu queria agradecer, durante a nossa conversa, várias imagens já rolaram aí e a galera já viu o quão incrível é. Quero pedir pra galera se inscrever aí, seguir a galera da academia, né? Isso, Aliança, Bob pai, Bob filho. Isso, a gente já na tela aí já tá todos o Instagram aí da galera. E atenção empresário, né? Claro. Que pena que não existe mais investimento, né? Não existe mais incentivo para esportes como esse. A gente acabou de saber de uma família, uma de tantas famílias que são restauradas através desse esporte. Então, precisamos demais aí do seu apoio, do seu compartilhamento. Compartilhe esse programa aí, quem sabe a gente vai alcançar aí um grande empresário para apoiar aí o Bob pai e Bob filho, que vai para os Estados Unidos aí nesse ano 2022. Bob, que alegria, irmão. Parabéns. Que Deus abençoe. Eu estou usando aqui, ele me emprestou, é do Bob filho? Isso. Ele me emprestou e ele me falou que aí eu perguntei para ele, ainda gay, né? Poxa, mas né, tem aqui uma faixa preta aqui, né? Sendo que eu nunca pratiquei dele. Não, na verdade, isso aqui é apenas um incentivo
para um dia ser faixa preta. Isso aqui está mostrando que eu sou um iniciante mesmo, mas isso aqui é um incentivo. Isso aqui é uma inspiração para todos os dias a pessoa lutar e chegar na faixa toda preta. Aí. Todos os dias tu vai olhar para isso aqui, sabendo que o teu objetivo é chegar aqui. Isso aqui significa exatamente o jiu-jitsu. Isso aqui significa a vida do Bob pai, do Bob filho, dessa família. Uma inspiração para todos nós. Obrigado, irmão. Obrigado, meu irmão. Sucesso. Tamo junto. Alegria ter recebido na nossa casa. Valeu. Tamo junto. Grande abraço para vocês. Foi o programa Tempo de Qualidade. Na semana que vem tem mais programa. Se inscreva no canal, deixa o like. Valeu, gente. Até a próxima. Os! Ah! É o osso aí pra galera do jiu-jitsu.